Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo nesse inferno aqui, vou fazendo o que não instruíram ainda, que são os vídeos do YouTube, tá? No vídeo de hoje, a gente vai continuar refletindo a questão de ontem. Então, ontem a gente começou a falar aí sobre uma matéria da BBC, na qual eles, enfim, estavam entrevistando ali uma autora sueca, e ela dizendo sobre as ideias dela, de que todo mundo tinha que jogar as coisas fora antes de morrer, etc e tal. E o vídeo foi esse, né? A matéria inacreditavelmente prepotente da BBC ataca o valor dos objetos na vida das pessoas. Porque, enfim, né? A matéria foi generalizando, dizendo que as pessoas geralmente vivem com objetos absolutamente desnecessários. Como é que dá para definir um negócio desse, né? A gente refletiu isso ontem. E hoje vamos continuar refletindo isso agora a partir de um outro eixo aqui, né? Continuar lendo aqui alguns trechos da reportagem e ponderar três extremismos que são ligados à ditadura do novo, tá? E que acabam contribuindo aí para esse tipo de visão apressada, exagerada, ou generalista, como é o caso do que a gente viu ontem aí. A gente já refletiu alguns detalhes dessa questão no vídeo de ontem. Vamos fazer mais umas reflexões hoje aqui para complementar isso a partir desses três casos, tá? Antes eu deixo aqui com vocês mais uma vez a dica do meu novo romance, que acabou de sair aí, tá? É o primeiro romance, na verdade, mas é o 10º livro já. Então, enfim, é o primeiro romance, então tá aqui, o zap tá na descrição do vídeo, quem quiser entrar em contato aí, ganha também 2 marcadores, tá? Aqui tem, né? Eu tô segurando um aqui, mas você ganha 2 adquirindo o livro, tá? E anuncio também o meu livro de poemas, que também já tem 1 ano aqui, enfim, mas os exemplares estão comigo. Quem quiser entrar em contato aí também é só falar. Beleza, pessoal? Então, a gente estava falando ontem, né, sobre essa questão e da tal reportagem da BBC, que, enfim, né, exagerou ali, generalizando que a maioria das pessoas vive com objetos absolutamente desnecessários. Isso é uma coisa, enfim, né, muito pessoal, cada um tem a sua opinião. E esses três casos de extremismos ligados à ditadura do novo, já vou adiantar para vocês aqui quais são. Um deles eu já adiantei no vídeo de ontem, a gente vai refletir mais um pouquinho, que são esses psi que adoram, enfim, taxar os outros de doente, né? Vamos tentar refletir um pouco sobre isso aí também, conectado com essa reportagem, certo? A segunda questão aqui, o segundo caso de extremismo, está ligado à cognição, quer dizer, o quanto que essa ditadura do novo afeta a cognição também, tá? E o terceiro caso é o extremismo do esquecimento da história. E aí isso também explica uma série de bizarrices que a gente está vendo aí no mundo de hoje, tá? Então, pessoal, e também trouxe aqui para vocês mais alguns objetos antigos aqui que eu gosto de guardar e tal, apenas para deixar o registro aí do contraponto a essa reportagem que eu achei excessiva, tá? Enfim, então vamos lá, né? Paramos aqui quando ela estava falando que teve que organizar tudo lá antes da morte dos pais e do marido, tá? E aí a reportagem continua dizendo o seguinte aqui, tá? Ainda assim, a artista reconhece que o processo não é fácil para todos. É como se fosse um processo que todo mundo tem que passar, né? Enfim. E aí ela diz, né, abre aspas, fazer um inventário de todos os nossos pertences antigos, lembrar da última vez que os usamos e dizer adeus a alguns deles não é uma tarefa fácil para muita gente. As pessoas são mais propensas a acumular coisas do que a jogá-las fora. Na verdade, muitas vezes não é fácil porque você simplesmente não quer, você prefere fazer outra coisa, né? Enfim, isso aqui é de uma prepotência, sabe? Um negócio inacreditável. Mas, enfim, E aí ela continua, mas admite que está sempre fazendo esse tipo de limpeza, porque gosta de ter tudo bonito e arrumado ao redor dela. Beleza. Você pode, inclusive, acumular objetos e manter tudo limpo, arrumado também, se você quiser, ou enfim, da maneira que você preferir, porque essas coisas são muito pessoais, né? E aí ela diz assim, né? Gostei de ver minhas memórias e tudo mais, mas eu não vejo isso como algo triste, mas sim como um alívio. E aí a reportagem continua. Se este conceito nórdico te agrada e você acha que pode ser útil, Magnusson tem várias sugestões sobre como colocar em prática. Aqui ele já dá uma ponderada, né? Já baixa um pouquinho a bola e sai daquela postura generalista de que quem faz isso é porque está com... quem age diferente disso é porque está com dificuldades. Aqui já ponderou, né? Enfim, e aí dizem, primeiro comece analisando o que você tem no sótão, no porão e tudo mais.
ou seja, nos armários, nos lugares que estão fora de vista e onde costumam estar as coisas que você não usa, aquelas com as quais você não sabe o que fazer e que talvez nem se lembre que tem. Isso pode até acontecer em alguns casos, né? Mas tem muita gente também que guarda as coisas para simplesmente deixar ali e hoje me deu vontade de lembrar de uma situação bacana aqui, vou lá e pego aquilo, lembro e tal, e depois guardo de novo. Isso aí depende de cada um, né? E eles continuam aqui, você também pode pensar em um parente ou amigo mais jovem a quem pode dar coisas que não te servem mais e que podem ser de grande utilidade para ele. Beleza, isso aqui, né, nada impede. Agora, isso aqui já é uma postura diferente do radicalismo, daquele extremismo do início da reportagem. E aí, enfim, ela fala aqui comece com as coisas grandes, mesas, cadeiras, móveis, depois passe para coisas menores como roupas e panelas. E, enfim, aí ela continua aqui descrevendo, né, e fala também das fotos de internet e tudo mais. Na verdade, no geral, aqui essa segunda parte da reportagem é mais ela falando sobre algumas experiências pessoais dela e alguns objetos, né, diferentes ali. Tem um objeto que é mais, digamos, específico, ou seja, mais ali íntimo e tudo mais. Tem um outro objeto que já é mais, enfim, né, que é mais fácil ali de presentear alguém, se for o caso, né, enfim, e tudo mais. Ela vai dizendo aqui outras coisas e tal que... Por fim, ela diz, você pode se dedicar a organizar as fotos e lembranças. É sempre melhor deixar isso para o final, porque senão você fica preso no baú das recordações e não consegue fazer nada. Como se isso fosse uma coisa ruim, né? Isso aqui também é uma visão muito pragmática e é uma visão de uma pessoa com 90 anos, né? É o caso dela aqui, né? Que ela diz aqui na reportagem que ela tem 90 anos. Talvez ela não tenha muito interesse ali em ter essas lembranças, isso não faça bem para ela. Tem que se respeitar, porque não pode vender isso como regra para todo mundo, né? Isso aqui, enfim, esse aqui é o problema, né? E aí ela diz aqui, né? Qual é o momento ideal para encarar essa tarefa? Se você está na reta final, não espere demais, escreve a artista. Ela sugere começar aos 65 anos no mínimo, mas na verdade acredita que é melhor começar o mais cedo possível, quer dizer, está vendendo que as pessoas têm que ser assim, né? E a gente vai ver que isso aqui, já falamos disso no vídeo de ontem, né? Isso tem muito a cara, né? Tem muito aí a faceta da nossa época. A gente está numa época enfim, né? Do vício na velocidade, no vício do novo, a ditadura do novo, né? Tudo tem que ser novo o tempo todo e, enfim, qualquer coisa aí que passe muito tempo, que fique mais antiga, já é taxado de velho, já é taxado de ruim, já é taxado de, enfim, ultrapassado, etc e tal, e muitas vezes chega às raias de gente dizendo que você está doente porque você guarda coisas antigas. Enfim, isso é um absurdo inacreditável, né? Bom, e aí para finalizar, ela diz que você não vai se arrepender, quer dizer, né? Enfim, e diz que não é fácil, mas acha que se você não fizer isso enquanto você está vivo, vai ser um inferno para você depois. Depois você vai morrer, né? Não vai ter inferno nenhum. E aí você precisa ser um pouco indelicado, talvez possa ir com eles até o porão, ou sótão, e perguntar o que eles querem fazer com isso. Aí está falando já de pessoas idosas, né? Enfim, você precisa ser um pouco indelicado. É um negócio inacreditável. Está defendendo aqui a falta de respeito, né, e tal, enfim. E aí a reportagem finaliza. Mas aí, pessoal, vamos então para uma outra parte aqui, que é uma parte que fala sobre os psi, né? Que esse é o primeiro ponto aqui, é o primeiro caso de extremismo ligado à ditadura do novo. E a gente vai ver que os psi estão nitidamente, a maioria esmagadora deles, né, estão, enfim, manifestando de maneira radicalmente irrefletida uma série de efeitos que são decorrentes de toda essa lógica que a gente está vivendo, que é uma lógica de tendência da velocidade, do novo, do efêmero, e etc e tal, tá? Então, por exemplo, né, eles dividem colecionadores e acumuladores, tá? E os colecionadores... Então, olha só a maneira como eles diferenciam os dois, né? Colecionadores compram, restauram e negociam e mantêm na coleção ou vendem os seus itens. O acumulador simplesmente compra e larga. Que parâmetro é esse, né? Larga. O que é isso? O que significa isso?
né? Isso é nitidamente uma coisa meio... O Gumbrecht até fala disso, mas enfim, ele fala disso no nível universitário, mas isso é opinião vendida como conceito, né? E larga. Colecionadores são sempre metódicos e organizados, acumuladores se perdem em meio a tudo que tem. É uma distinção, uma definição muito pobre né? Não tem nenhum bom senso aqui, né? E, enfim, e aí eles começam a falar dos psi. A nível psicológico, eles dizem, né, os acumuladores compulsivos também têm maior tendência a ficar isolados e podem desenvolver quadros de depressão graves, especialmente quando reconhecem o problema, mas não desejam ou não podem fazer o tratamento. Eu conheço muitos psi, ou alguns psi, né, para não dizer todos, mas eu conheço alguns psi que causam mais isolamento do que qualquer acumulação de objeto. Podem ter certeza disso, tá? E não é a acumulação de objeto que te separa dos amigos, te separa de isso. Nunca aconteceu. Eu sou um colecionador, sou um cara que, se um desses bobalhões aqui, né, enfim, quiser rotular a minha maneira de agir aqui com as minhas coisas, vai estar arriscado ter um ou outro aí que acabe de ser acumulador e tudo mais, e nunca tive problema de ter contato com meus amigos por isso. Nunca tive. Já tive e continuo tendo por sabotagem de gente dos psi. Isso é muito mais fato do que qualquer outra coisa. Bom, e aí eles dizem aqui que, né, enfim, que pode desenvolver quase depressão. Isso também é muito relativo, porque, enfim, né, você pode desenvolver o quadro daquilo que os psi chamam de depressão, enfim, por qualquer coisa, né, simplesmente por qualquer coisa. Então isso aqui também não diz nada, né, é a tendência dos psi de ficar procurando problema onde não tem. Né? E eu falei disso no vídeo passado também, porque em alguma medida, ou em grande medida, eles ficam inventando problema e muita gente acaba aceitando isso. E se você tiver numa fase muito ruim da sua vida, isso já aconteceu comigo, né? Eu continuo, em alguma medida, passando por isso até hoje, porque eu não me livrei dessa gente ainda, e desse inferno. Mas enfim, você começa a ficar escutando o tempo todo isso, que tem problema, até daqui a pouco você começa a piorar. Né? É um negócio incrível, assim, e essa gente tem essa tendência, né, de ficar vendo problema em tudo. Já falei que fiz um vídeo aqui de um cidadão, e o cara tá aí, ele começa a descrever, e daqui a pouco ele começa a descrever a vida real para ele. E a vida real para ele é bullying, ele descreve exatamente assim, né? A vida real é bullying, nota baixa na escola, briga de família, etc. Quer dizer, a vida real para essa gente é isso, é problema, confusão, porque eles ficam escutando isso todo dia no consultório de todo mundo, né? E acabam ficando viciados em achar que tudo é problema, que todo mundo tem problema, e se não tiver problema eles criam, né? Bom, e aí eles dizem aqui também, né, que a tendência de colecionar coisas às vezes sai do controle. Ele sofre o acumulador, né, supostamente aqui segundo a cabeça dos psi, né, ele sofre da síndrome de acumulação compulsiva, transtorno mental que faz alguém ter grande dificuldade de se livrar de objetos que não têm valor ou são de pouca importância para outras pessoas, que não têm valor. Quem é que define o valor que um objeto tem para alguém? Esse próprio alguém, é óbvio. Né? Quem é que vai definir o valor de um objeto para você no seu lugar? Ninguém. Né? Só se for um megalomaníaco retardado, né? Aí de repente até você pode entender que pense dessa maneira, mas mesmo assim quem vai definir o valor que o objeto tem para você é você mesmo. Né? Isso é óbvio. E por último, tem já eles já criaram uma nomenclaturazinha, um rótulo, né, nosopático de doença, né, para quem acumula objetos demais. É a tal da síndrome de Diógenes, né, que eu falei no vídeo de ontem. Então está aqui, né, também conhecida por transtorno da acumulação. A síndrome de Diógenes é bastante comum na população. Isso aqui também é bizarro, né, porque é uma doença, segundo os psi, evidentemente, né? Porque a gente não, né? A gente que pensa um pouquinho mais não vai cair nisso. Mas, segundo os psi, a síndrome de Diógenes é bastante comum na população. Como assim? Né? Como assim a síndrome é bastante comum? Então, repito a pergunta que eu fiz no vídeo anterior. Qual é a fronteira entre o normal e o patológico aqui nesse nível? Né? Essa gente não sabe nem o que está falando. Né? E aí eles finalizam dizendo que, contudo, ela é mais evidente na terceira idade, sobretudo quando há comorbidades envolvendo saúde mental e emocional. Já falei também que, né, já ponderei aqui, saúde mental
isso é um sintagma icônico dos mais problemáticos, porque é mais ou menos como o homem de bem, né? Aquele homem de bem que é o, enfim, né? O defensor da família tradicional e está ali, enfim, fazendo um monte de cagada, roubando dinheiro público, destruindo ali o Estado, etc. e tal, e defendendo a família tradicional, homem de bem. Quando começa a falar de saúde mental comigo, já desconfio logo. E tá querendo começar a me perturbar aqui, tá achando as minhas atitudes de problema e querendo ganhar dinheiro com isso. Normalmente é isso. Salvo exceções que você geralmente vai ter e tal, mas se me pedir um conselho, desconfia. Falou em saúde mental, desconfia, tá? Bom, então esse é o primeiro caso de extremismo, né, ligado à ditadura do novo. Porque é isso, né? Você não pode mais ter coisas antigas, não pode mais acumular objetos que você só quer ver de vez em quando, porque senão os psicopatetas te taxam de doente, de ter um transtorno, quer dizer, né? Isso é um absurdo, para dizer o mínimo, tá? Bom, isso tem rastro, né, em uma série de coisas que a gente está vivendo. Antes da gente falar dos outros dois, que tem a ver com a cognição, né, e o esquecimento da história, tá? Aliás, ainda em relação a essa questão dos psi, vale a pena deixar a dica do Foucault, né? Tá aqui o Foucault, Ordem do Discurso, tá? E também As Palavras e as Coisas, que são dois livros bem interessantes para poder entender o quanto que a gente está vivendo uma ditadura epistemológica dos psi cada vez mais. Como eu falei no vídeo de ontem, a gente está meio que na meiuca do alienista do Machado de Assis, né? Os psi estão... Daqui a pouco todo mundo é doente, menos eles, né? Entendeu? E eles daqui a pouco estão internando a cidade inteira, menos eles. Tomara que no final eles acabem internados, né? E, enfim, que aí fica mais interessante, né? Porque, enfim, é um inferno isso. A gente está vivendo um inferno, né? Enfim, bom, isso tem a ver, eu falei aqui, né, com a questão do efêmero. A gente está vivendo uma certa, né, pressão hegemônica da ideia do efêmero. O Lipovetsky tem esses dois livros aqui, né? Aquele ali que eu mostrei agora, e esse aqui, A Estetização do Mundo. Nesse aqui tem um trecho bem interessante, que dá para pensar bem isso aí, tá? Ele diz aqui o seguinte, vamos lá. Há um processo, né, no capitalismo artista, que ele chama, né, que é o capitalismo de hoje, segundo ele, é um processo de aceleração das mudanças dos estilos que se exprimem na moda, nos produtos culturais, na publicidade, nos objetos, na decoração das lojas. É o paradigma do efêmero. Essa lógica ganhou agora todos os outros setores, tá? Design, decoração, cosmético, esporte, mobiliário, hotelaria, gastronomia, agroalimentar. Não há mais domínio que escape ao fenômeno da moda e das tendências, salvo que o ritmo do processo se acelerou enormemente. Quer dizer, isso serve também para a própria percepção do cotidiano, né? Ao mesmo tempo, isso aqui, se a gente lê isso aqui de maneira ingênua, a gente sai dizendo, a vida é assim, né? E acaba não percebendo que, em muitos casos, isso aqui acaba se tornando uma lógica ditatorial, autoritária, no nível mesmo discursivo, que muita gente não consegue nem perceber os seus próprios movimentos ali de autoritarismo em relação aos outros, né? Porque estão, inclusive, vinculados a uma certa tendência que a maioria está manifestando, né? E isso fica muitas vezes, enfim, fica invisível, né, para as pessoas que estão muitas vezes pressionando os outros dessa maneira. E aí o Lipovetsky finaliza aqui dizendo, né, que enquanto a duração dos produtos industriais é cada vez mais curta, seu visual, seu design não param de mudar em altíssima velocidade. Isso acaba também vazando, impregnando, enfim, né, a conexão das pessoas com o cotidiano. E no limite, essas pessoas vão para a mídia, vão para os jornais, vão para os veículos, para a internet, e ficam dizendo que, tá vendo, todo mundo está funcionando assim, quem não funciona desse jeito é doente, só pode ser, né? E isso afeta de maneira muito evidente, né, os idosos, que acabam ficando aí, inclusive, porque os idosos eles têm, né, mais tempo de vida, portanto, têm, obviamente, mais objetos ali de valor sentimental que eles guardam, né, com carinho e tudo mais. Que mais, pessoal? Deixa eu ver aqui. O Bauman também fala aqui, né, no Modernidade Líquida, tá?
sobre isso, né? Ele fala aqui na página, cadê aqui na página 86, 87, ele diz o seguinte, né? Ele está falando aqui sobre a modernidade líquida, né? E sobre olha só, ele está falando sobre a compulsão transformada em vício. E aí vocês vão ver que é uma coisa tão bizarra isso, que no extremo oposto dessa bizarrice de ficar caracterizando as pessoas que acumulam demais como doentes, tem as pessoas que caracterizam quem não acumula nada como doente também. Olha aqui, ó. O arquétipo dessa corrida particular em que cada membro de uma sociedade de consumo está correndo é a atividade de comprar. Então ele está falando da atividade de comprar. Tudo numa sociedade de consumo é uma questão de escolha, exceto a compulsão da escolha. A compulsão que evolui até se tornar um vício e assim não é mais percebida como compulsão, né? Então, quem é o doente da história? É o que acumula demais? É o que não acumula nada? Ou nenhum dos dois é doente? Doente é quem fica chamando as pessoas de doente, né? Eu voto nessa terceira opção aí. Porque isso são questões, mesmo que você queira consumir demais ali, né? Ou enfim, demais a partir de um... Qual é o parâmetro? Qual é o parâmetro para você dizer que a pessoa está consumindo de mais ou de menos? Né? Isso é muito relativo, isso é muito pessoal, né? Você pode até discutir essas questões, né? E, enfim, agora, quando você está falando de alguém, quando você está falando da vida privada de outra pessoa, você tem que ter ali uma cautela, porque pode ser uma escolha daquela pessoa, né? E esse não é um bom parâmetro, ficar ali trabalhando com essas ideias de que isso é uma síndrome, transtorno. Por quê? Porque difere de um parâmetro razoável para A, B ou C, mas não para D. Quer dizer, isso é uma viagem completa. Tá? A gente está vivendo um moralismo bizarro nesse sentido aí. Tá? Isso também está aqui descrito no trabalho do Sloterdijk. A crítica, aliás, a razão cínica que ele descreve aqui é bem um comportamento, tá? Tá aqui, ó. Ele diz que os cínicos, psicologicamente, enfim, são, cadê aqui, né? Pertencem a uma lógica difusa e com amargura refinada. Eles não são bobos e olham simplesmente para o nada e novamente para o nada que tudo conduz. Entretanto, seu aparato psíquico é suficientemente elástico para integrar em si como fator de sobrevivência a dúvida perene acerca da própria atividade e um cinismo integrado, etc. e tal. Esse comportamento aqui que ele está descrevendo como razão cínica, em grande medida está comparecendo ali, inclusive nesses psi que estão taxando os outros de doentes. Essa mania, né, atual aí dos psi de ficar taxando todo mundo de doente aqui, doente ali, isso é muito, especialmente nesses casos em que há uma acumulação de objetos, e eles se incomodam com isso porque não pensam assim, estão ali numa lógica de razão cínica, querendo ganhar dinheiro com isso, né? Então está aqui o trabalho do Sloterdijk, que também ajuda a entender bem isso aí. Tá? O Byung-Chul Han também denuncia isso aqui, no Favor Fechar os Olhos, essa coisa do sufocamento, né, do pensamento, e é isso também, né? As pessoas ficam tão sufocadas pelo novo que começam a taxar quem não pensa assim de doente, ou de, enfim, né? No mínimo ali de uma pessoa que está fora do contexto, né? Isso também está no meu livro aqui, no Apropriações Indébitas, no trabalho que eu fiz do Banco Real em 2006, né? Falei para vocês dele ontem aqui, tá nesse livro aqui também, tá? E, enfim, e também existe uma movimentação aqui, tem esse livro aqui do Andreas Huyssen, Seduzidos pela Memória, tá? Que ele fala já de um movimento de tentativa de recuperar a memória, mas fala isso também com uma certa cautela, né? Enfim, e tudo isso é importante de pensar também. E por último, como a artista sueca que está citada, né? Como ela é artista, vale a pena refletir sobre essa questão de por que, né? Será que o fato de ela ser artista está contribuindo para ela pensar dessa maneira? Né? Tá aqui o Ferreira Goulart, nesse livrinho aqui, ele fala sobre essa questão desse excesso de vício no novo, né? Na arte. Ele diz, na página 13, ele diz: não obstante, a exigência do novo explícito tornou-se um fator decisivo na produção e na avaliação da arte contemporânea. Trata-se de um fenômeno decorrente dos movimentos de vanguarda que, como o próprio nome está dizendo, apresentavam-se como a última palavra em arte, a expressão da própria vida moderna, sendo o mais considerado passadismo, velharia, coisa superada. Então,
Quer dizer, né, normalmente uma pessoa que está conectada com a arte e tem essa visão, digamos, restritiva, né, das vanguardas, acaba achando que tudo que está, ó, tem quanto tempo isso aí? 6 meses, 1 ano? Ih, isso aí é velharia, coisa, né, ultrapassada e tal, né? E aí, para você não respeitar os outros, é um pulo, né? Isso me lembrou do futurismo, né? Eu fiz até um texto lá no Facebook falando, tem até um trechinho aqui que eu coloquei lá um quadro do Umberto Boccioni, de 1912, chamado Visões Simultâneas. Tá? E o futurismo era isso, jogar com essa coisa da simultaneidade, né, de perspectivas e tudo mais. E aí eu coloquei que existem pelo menos 2 tipos de visões simultâneas. Aquelas que percebem complexidade e, portanto, enriquecem, basta ler o Edgar Morin, né? E aquelas que escorregam para um barato de vertigem e homologia, o que no limite gera uma mentalidade que não consegue mais enxergar as diferenças. E aí isso empobrece. A gente percebe, nitidamente está aqui, né, o livro com os manifestos, tá, do Gilberto Mendonça Teles, e ele diz aqui o seguinte, né, quer dizer, aqui tem o manifesto do futurismo, né, e eles dizem, né, nós declaramos, está aqui na página 168, nós declaramos que o esplendor do mundo se enriqueceu com uma beleza nova, a beleza da velocidade. Tudo isso que está criticado ali no Byung-Chul Han, enfim, no Sloterdijk e etc e tal. E aí tem aqui o 8, né, o número 8 do manifesto, o item 8 do manifesto, que ele diz aqui: nós estamos sobre o promontório extremo dos séculos. Para que olhar para trás no momento em que é preciso arrombar as misteriosas portas do impossível? O tempo e o espaço morreram ontem. Nós vivemos já no absoluto, já que nós criamos a eterna velocidade onipresente. Isso aqui é um dos excessos, um dos extremismos que a gente vive hoje, né? Quer dizer, porque aí a gente não consegue mais, essas pessoas não conseguem mais entender a importância do passado, né? A importância das extensões, a importância da complexidade, etc e tal, tá? E aí eu finalizo aqui, pessoal, e tem efeitos disso que a gente está vivendo, né? As fake news, por exemplo, né, são um efeito claro disso, tá? As pessoas não conseguem mais estender um raciocínio mínimo para entender uma mentira básica ali de fake news. E aí tem os 2 outros casos, né, que eu vou finalizar aqui descrevendo para a gente terminar o vídeo, tá? O segundo caso, então, o caso de cognição, portanto, quais são as consequências, né, de você ficar preso nessa ditadura do novo? Na cognição, você começa a perder a noção, né, de extensão, portanto você vira um reducionista, você começa a ter pressa em tudo e não consegue entender quase nada de maneira ampla, né? Você acaba virando um simplista e acha que tudo se resume ali numa postagem de 10 segundos, numa imagem com uma palavrinha embaixo, né? E automaticamente você vira uma vítima fácil das fake news e dos Bolsonaros da vida, etc e tal, tá? E também tem o terceiro caso de extremismo é o esquecimento da história. E isso acaba gerando o quê? Né? O retorno do fascismo, retorno do nazismo, retorno das lógicas medievais, que a gente inclusive está vivendo aqui no Brasil em alguma medida, com esse avanço do neopentecostalismo. Está aqui o livro da Hannah Arendt, né, para falar bem sobre isso, tá? Que ela defende, né, uma reflexão aí sobre isso, e especialmente esse livro aqui do Adorno, né, o Educação e Emancipação, que é um dos textos dele aqui, se chama Educação após Auschwitz. Esse é um dos textos mais interessantes para poder contrapor esse excesso aqui de essa ditadura do novo que a gente está vivendo no mundo atual e que acaba gerando essas visões generalistas, simplistas, reducionistas, pobres, né, de percepção das diferenças, como é o caso dessa senhora sueca aí, né? Enfim, então isso não significa, evidentemente, tá, para finalizar, não significa que eu esteja dizendo aqui que o novo é sempre ruim, seria tão estúpido quanto, né? Mas significa dizer que a gente tem que ponderar e tem que oscilar essas diferenças aí, para entender que tem gente que prefere o novo, tem gente que prefere o velho, tem gente que prefere o antigo, tem gente que prefere os dois, tem gente que prefere o novo e o antigo, tem gente que prefere outras perspectivas, né? No nível da vida privada, das suas escolhas pessoais ali, isso é radicalmente íntimo, é seu, né? E você tem que defender isso a despeito dessas ditaduras bizarras que a gente vive hoje e que acabam gerando essa gente apressada, que fica taxando os outros de doentes porque pensa diferente deles, tá?
Então é isso, pessoal, tá? Esse foi o tema de hoje aí, tá? E a gente volta aqui no vídeo de amanhã, beleza? Grande abraço aí, tamo junto, fui.